Bom, Tainá, começando com o primeiro parágrafo, vamos lá. Todos os dias, na maior parte do tempo, os noticiários trazem casos chocantes sobre mulheres. Vamos lá. Todos os dias, na maior parte do tempo. Tá vendo? Tem a repetição duas vezes de conjunção, ó, de adjunta de nominal de tempo. Você poderia ter colocado todos os dias ou na maior parte do tempo já diretamente, tá bem? E completado com os noticiários trazem casos chocantes. Não teria problema nenhum, tá bem? Aí, vamos continuar ali pra frente. Casos chocantes sobre mulheres que são agredidas por seus companheiros. Tá, os noticiários trazem o quê? Casos chocantes. Sobre o quê? Sobre mulheres. Sem problema nenhum até aqui. Só que que são agredidas por seus companheiros, isso é uma especificação. E a nossa especificação vem o quê? Entre vírgulas. Beleza? Quando você colocou uma vírgula na especificação antes e colocou outra depois, não precisava dessa depois. Porque aqui está no sentido de complemento, companheiros e também por outras pessoas. Quando você vai colocar uma ordem alguma coisa, por exemplo, vai eu, João, Joana e Maria. O último elemento, do penúltimo para o último elemento, é sempre e, não há vírgula, tá bem? Então essa vírgula aqui, ela não existe, tá bem? E por outras pessoas. Essa outra vírgula aqui na frente, ela tá muito boa, foi muito bem colocada, eu até risquei aqui, muito boa. Continuando. Seja por ciúmes ou por traições. Ponto. Cadê o nosso ponto, Tainá? Tá vendo? Que aqui você já colocou o porquê que elas são agredidas. Falou com relação que é a parte dos companheiros e também de outras pessoas. Que seja por ciúmes ou por traição, você colocou o motivo. Aqui, quando você vai colocar o além, você já está começando outro assunto, entendeu? Então, termina no além, bota o ponto. Por mais que esse assunto do além possa ter ligação com as coisas lá de trás, ele ainda é um assunto diferente, tá bem? E é bom que a gente bota o ponto aqui pra gente poder dar aquela respirada, tá vendo? Que aqui não tem respirada nenhuma, tá tudo direto. Continuando. Além de serem assassinadas, esse como, por exemplo, você está citando um exemplo, certo? Então você está abrindo uma coisa que é uma exceção. Quando você vai abrir uma coisa que é uma exceção como uma explicação, como um exemplo, a vírgula vem antes do como, tá bem? Aí, como exemplos, dois pontos, tá bem? O famoso feminicídio. Por que eu risquei essa palavra famoso? Esse famoso ele pode ser entendido como uma ironia. Então, quando você está construindo um texto desse que fala com relação a causas sociais e coloca como se fosse algo a entender que possa dar a entender ironia, isso daí pega mal. Pega uma questão como se você fizesse assim, você estivesse ironizando uma causa que é uma causa que causa muita morte no Brasil. Então evita colocar termos que possam causar essa ambiguidade. Eu sei que você pode ter não colocado assim por maldade, mas é só um toque mesmo, tá bom? O qual tem deixado milhões de vítimas com medo, sendo elas ameaçadas ou e outro, tá? O qual tem deixado milhões de vítimas com medo. Beleza, sem problema. Sendo ameaçadas. Ah, tá. Você tá entendendo? Aqui você tá falando que as vítimas estão com medo. E depois tá colocando assim, sendo elas ameaçadas o tempo todo. Ou seja, ou ela é vítima da agressão ou ela está com medo da agressão, de ser ameaçada, entendeu? Então você coloca só vítimas com medo, ponto, ou você coloca só o qual tem deixado ameaças a todo momento, entendeu? Que aqui você está sendo redundante. Não redundante, mas você está sendo contraditório. Você está falando que a vítima, que ao mesmo tempo que ela é vítima, ela está sendo ameaçada. Ou a ação acontece ou ela não acontece, tudo bem? Vamos continuar a questão, tá bem? A questão da violência doméstica de mulheres e crianças, vírgula. No geral, por quê? Você está especificando que no geral. Isso daí não acontece na maioria das... isso daí acontece na maioria das vezes. E não em casos específicos. Por isso que está no geral. Mas esse no geral, como é uma especificação, ela vem entre vírgulas. Tá bem?
é um fato bastante negativo. Beleza. Aí você já deu o seu ponto de vista com relação à situação. Que essa situação acontece, só que ele é um fato negativo. Tá bem? Aí, aqui vem uma explicação. O qual é ocultado no meio da sociedade nos dias de hoje. Bom, nessa partezinha aqui, o que eu falaria um pouco melhor com relação a isso para você? É que a questão da violência doméstica de mulheres e crianças, no geral, é um fato bastante negativo. Ponto. Ótimo. Que você já deixou seu ponto de vista, que isso daí é ruim. Mas esse é ocultado no meio da sociedade nos dias de hoje, também não tá tão ruim assim não, entendeu? Mas você poderia ter colocado um argumento melhor. Isso é um fato bastante negativo, pois prejudica a mulher no mercado de trabalho, ou prejudica a mulher no seu dia a dia, ou prejudica a autoestima da mulher, sabe? Poderia utilizar argumentos um pouco mais fortes, não que ele é ocultado no meio da sociedade. Não, não tá ruim, mas poderia melhorar, tá bem?